As pessoas falam, tá gritando! Vocês não me viram gritar ainda. Você já imaginou como fica a cabeça de uma pessoa que não cometeu crime nenhum? Que a única coisa que estava indo fazer lá era se manifestar? Ah, você não acredita em mim? Você tá achando que eles não fizeram manifestação? Eu acabei de ler aqui no Instagram um comentário de um perfil que inclusive se diz, deve ser verdade, preso político ou presa política. Ou seja, deve estar respondendo, né, ou ao 4921 ou ao 4922 ou algum outro. E fazendo uma crítica às pessoas que hoje estão lá na Argentina, os exilados. Porque está havendo uma série de matérias, né, do UOL, inclusive eu dei entrevista para a primeira delas. E vou conversar com vocês exatamente nesse ponto. A matéria versava sobre 58 pessoas que teriam deixado o país em virtude de terem sido condenadas. Aí a pessoa me ligou, olha, parece que um dos seus clientes está lá. Falei, mas se a sua matéria é essa, sua matéria está errada. Porque esse cliente não está condenado. Ele não teve nem julgamento. Você já está fazendo julgamento? Você está fazendo um julgamento prévio, um julgamento antecipado, através de uma matéria com o poder que vocês têm de comunicação? Se trata disso mesmo? Bom, pois bem. O Eduardo Militão me procurou, como eu estou dizendo. Estou dando nome porque é dele a matéria e da Amanda Cotrim, se eu não estiver enganado, que estão lá na Argentina. Eu confirmei com ele está na Argentina e está indo atrás lá em La Plata, eu não conheço, talvez seja uma cidade, perto de Rosário, né, perto de Buenos Aires, talvez Grande Buenos Aires. E eles estão entrevistando essas pessoas. E aí, esse perfil criticou essas pessoas que estão dando entrevista, dizendo, olha, quer aparecer, pendura uma melancia. Bom, eu sou libertário, eu não sou anarcocapitalista. As pessoas, infelizmente, costumam colocar tudo no mesmo balaio, na mesma caixinha. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Libertário é alguém que defende, acima de tudo, a liberdade. Acima de tudo. Eu sempre disse isso. Naquela forma de dizer Deus, pátria, família e liberdade, eu sempre disse que deveria ser o inverso. E não porque Deus seria menos importante, que é o que a primeira coisa que as pessoas costumavam me responder, né? Porque então ficaria liberdade, família, pátria e Deus. Liberdade, porque se você não tiver liberdade, você não tem a própria vida. Nós estamos em um momento no nosso país que, perdendo a liberdade, querem impedir pessoas de nascer. Entendeu a métrica que eu estou colocando? Se você permite o aborto, você está limitando o direito de nascimento, o direito à vida, que é o primeiro direito constitucional. Ou seja, a nossa Constituição, ela defende acima de tudo a vida. Então entendo eu como um libertário que a métrica poderia ser essa. E as pessoas podem colocar na sequência que quiserem. Não há uma regra, eles não estão em escala hierárquica, né? Eles estão numa escala de princípios, de valores que a gente tem que continuar defendendo. E aí, mesmo que Deus ficasse em quarta posição, não em quarto lugar, na ordem que você classificasse, você poderia dizer, tudo isso não tem valor sem Deus, que é o que eu acredito, e estaria tudo certo. Só que, ainda que nós tenhamos em mente que sem Deus não há nada, Deus espera que nós façamos a nossa parte. Mas então vamos voltar no ponto dessa frase dessa pessoa que foi criticar aquelas pessoas que fugiram e agora está acusando-os de serem os culpados por 208 pessoas terem sido presas. Ah, porque lógico, eles deram entrevista e aí imediatamente Alexandre de Moraes foi lá e mandou prender mais 208. Vocês estão tirando a culpa do Alexandre de Moraes?
Vocês estão deixando a culpa do Alexandre de Moraes de lado? Eu tô cansado de todo mundo me falar, não, Caivano, por favor, não fale de Alexandre de Moraes. Como assim eu não vou falar? Eu não preciso falar dele, vou falar das atitudes dele. Meus amigos, o próprio STF definiu, quando liberou inclusive o Lula para disputar a eleição, que não se prende até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas essas pessoas foram presas por suposto risco de fuga. Fuga não é crime no Brasil. Claramente, fugir não é crime no Brasil. Não está tipificado. A gente chama isso de um vácuo da norma. Então, de acordo com o princípio da legalidade, da nossa própria Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2º. Inciso 39 do mesmo artigo. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então deveria o legislador ter colocado assim: fugir da justiça. Pena tal. Não existe. Então se você ouvir qualquer pessoa dizendo, cometeram outro crime porque estão fugindo. Mentirosos. Mentirosos. Estão pregando ódio contra essas pessoas que estão defendendo o seu direito à vida, seu direito à liberdade. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica e a nossa própria Constituição. A liberdade vem antes de tudo. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer princípio, porque está lá no mesmo patamar do direito à vida. E isso foi tirado dessas pessoas. Isso foi tirado desses incriminados por essa vontade louca de criminalizar bolsonarismo, de criminalizar a direita, de chamar a direita de extrema direita. Tudo falácia, tudo mentira. Está na hora de nós, conservadores, nos levantarmos e defender os nossos princípios. Liberdade, família, pátria. E Deus acima de tudo. Eu não aguento mais ver pessoas que inclusive estão do nosso lado dizendo que essas pessoas não têm direito a falar. Não só têm direito a falar, como têm direito a contar as suas histórias. As suas vidas importam. E não foram elas que prenderam 208 pessoas. Foi a ordem do senhor Alexandre de Moraes contrariando a lei. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão. Eu sou enfático, sempre digo isso, as pessoas falam, tá gritando! Vocês não me viram gritar ainda. Não me viram gritar ainda. Então eu digo, passe a respeitar a emissão da informação. Esqueça a forma. Às vezes a pessoa não sabe escrever um bom português. Às vezes a pessoa não sabe se expressar direito. A gente precisa aprender tudo isso e eu tenho aprendido com o meu trabalho no YouTube. Às vezes a gente lê lá, a pessoa não soube se expressar direito, eu entendo como uma agressão. E tenho me controlado para não entender como agressão. Para simplesmente ler a mensagem. Hoje li essa mensagem. Da pessoa criticando os patriotas que fugiram. Fugiram para manter a sua própria liberdade. Fugiram porque precisam, como nós, trabalhar, se sustentar. Você já imaginou como fica a cabeça de uma pessoa que não cometeu crime nenhum? Que a única coisa que estava indo fazer lá era se manifestar? Ah, você não acredita em mim? Você está achando que eles não fizeram manifestação? Então o que fizeram aqueles professores e estudantes na Assembleia do Paraná? Recente. Se você quiser, vá comparar com a invasão do MST na sede do Ministério da Agricultura em 2017. Puseram fogo no ministério. Fogo no ministério. 9 pessoas foram presas. Tem alguma diferença para você? Será que isso te indigna? Porque me indigna. Como advogado, claro que é indignante. Ou indignificante. Escolha como você quiser. Para mim é indignante porque eles foram tratados com a devida justiça. Os presos em flagrante, os 9, foram levados para a polícia.
e em virtude de ser crime de menor potencial ofensivo, posteriormente foram libertados. A lei valeu! Eu não estou criticando não, eles são de esquerda, eu não estou criticando. Fizeram o que acharam que deveriam fazer, então que sejam criminalizados no limite da lei. Agora nós, os de direita, estamos sendo punidos acima do rigor da lei. E eu digo nós, porque eu me compadeço com os meus assistidos. Eu os defendo. Eu os defendo. E não vou desistir. Era isso que eu queria dizer para vocês. Vamos tomar um pouco de cuidado. Vamos avaliar com um pouco mais de critério aquilo que a gente vai dizer, para não cometer o mesmo erro que a esquerda vem cometendo conosco, tentando nos calar. A gente deve até se aproximar de pessoas que não são totalmente de direita, como aconteceu ontem na manifestação. Acho até que nós devemos nos aproximar, devemos permitir. Eu não preciso estar lá, eu respeito, acho que tem que fazer, defendo manifestações pacíficas, mas eu não preciso imediatamente ir lá e apoiar essa pessoa. Não sei ainda com clareza as intenções dela, e vou estudar mais um pouco. Afinal de contas, eu sou aliado de Bolsonaro e vou continuar sendo. Sou um defensor de Bolsonaro e vou continuar sendo. Gostem ou não, é meu direito. Penso que ele tem muito mais virtudes do que aqueles que tentam criminalizá-lo, criminalizar a conduta dele. E por isso tenho uma simpatia pelos mesmos ideais, valores e princípios que ele defende. Então vou continuar sendo seu aliado. Se ele sinalizar que não tem problema, eu vou. Se ele sinalizar que há problema, eu não vou. Porque ele está enxergando com muito mais amplitude do que eu. Eu não tenho a capacidade política que ele tem. Então eu tenho que respeitar a capacidade política que esse homem tem de fazer ressurgir no Brasil o que parecia morto, que era a direita. É disso que se trata, meus amigos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Talvez eu passe a fazer toda manhã um ao vivozinho como esse, para a gente devagarzinho começar a expor essas questões. Acho que é bem importante no momento em que a anistia se aproxima, né? A votação na CCJ se aproxima. Eu vou fazer mais isso. E acompanhem-me lá no YouTube, vocês vão fortalecer a nossa luta contra um sistema que vem nos aprisionando. Ele vem limitando o nosso alcance, limitando a minha monetização, porque eu tento falar a verdade. Beijo no coração de vocês, um ótimo dia, uma ótima semana, uma abençoada semana, porque a nossa semana já começou com vitória, a vitória da direita no mundo e a demonstração de não democracia do senhor Macron. As máscaras caem, meus amigos, e vão continuar caindo. Agora sim, beijo no coração, um ótimo dia a todos, ótima semana, até a próxima.